Com as frequentes queimadas em nossas florestas e o descontrole na emissão de resíduos químicos na atmosfera, a população brasileira teve que enfrentar em 2023 o impacto de mais de 2 bilhões de toneladas de gases de efeito estufa. Isso afeta diretamente o sistema respiratório, e não é à toa que o câncer de pulmão tenha se tornado a principal causa de mortes relacionadas ao câncer em todo o mundo. No fim do século XX, o câncer de pulmão se destacou como um dos maiores contribuintes para mortes que podiam ser evitadas, e mesmo assim no Brasil, em 2020, essa mesma doença acabou com a vida de mais de 28 mil pessoas. E hoje, vamos explorar a fundo esse tema crucial, o câncer de pulmão, e também conhecer os simples hábitos que podem ser adotados para preveni-lo. Certamente, não podemos considerar que a poluição seja a única causadora do câncer de pulmão, pelo fato de também existir diversos fatores que podem desencadear problemas de saúde pulmonar. Em muitas ocasiões, inconscientemente, adotamos certos comportamentos sem sequer suspeitarmos, e que podem estar entre os 10 hábitos da lista a seguir, e que são considerados como possíveis causadores do câncer de pulmão. Número 1. Exposição a químicos no trabalho. Existem agentes químicos conhecidos como carcinogênicos, normalmente presentes na fabricação de produtos como borracha, na fundição de aço, na pintura automotiva, e também estão presentes na fumaça de motores a diesel e em materiais radioativos como o plutônio. Infelizmente, quem lida com esses produtos por muito tempo, como na indústria de refrigerantes ou na fabricação de pneus, está mais propenso em desenvolver um câncer de pulmão. Número 2. Consumir água contaminada com arsênio. É raro, mas em alguns lugares do planeta é provável que a água esteja naturalmente contaminada com arsênio, que é um veneno natural e que possui a capacidade de poluir a água potável. E quando existem fábricas e certos tipos de indústrias próximo ao leito, a situação piora. O arsênio e o câncer de pulmão têm uma relação ainda pouco compreendida, mas estudos apontaram que consumir essa água tóxica aumenta o risco desse câncer. Número 3. Sedentarismo. Ficar largado no sofá é ótimo, mas não quando se trata da saúde pulmonar. Pesquisas indicam que pessoas pouco ativas, independentemente de fumarem ou não, têm mais chances de desenvolver câncer de pulmão. Então, vamos aproveitar essa vida para movimentar esse corpo. Número 4. Fumaça na cozinha. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os vapores resultantes do cozimento de certos alimentos, juntamente com a falta de ventilação adequada, podem ocasionar o desenvolvimento de diversas doenças, incluindo o câncer pulmonar. E é por isso que os vapores provenientes da cozinha são apelidados de assassinos silenciosos, sendo responsáveis por aproximadamente 4 milhões de mortes prematuras. Além disso, a queima de lenha em ambientes fechados, assim como carvão e outros combustíveis, ou o aquecimento de óleos em locais confinados em temperaturas elevadas, está associado a um maior risco desse tipo de câncer no futuro. Portanto, muita atenção ao soltar o chefe que existe em você. Número 5. Consumir poucas frutas e legumes na dieta. Não incluir frutas e vegetais suficientes na alimentação não afeta apenas a saúde em geral, mas também pode aumentar o risco de câncer pulmonar. Então, vamos encher o prato com cores e sabores naturais para afastar esse problema. Número 6. É claro, o tabagismo. Não podemos deixar de mencionar este clássico hábito. E ao fumar cigarro, é como abrir as portas do pulmão para uma série de substâncias químicas cancerígenas. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, o tabagismo é apontado como principal responsável pela maioria dos casos de câncer pulmonar. Aproximadamente entre 85% a 90% dos diagnósticos estão diretamente ligados ao consumo de tabaco, e o tabagismo é um fator causal significativo no desenvolvimento do câncer pulmonar. Número 7. Fumo passivo. Não pense que não fumar cigarro te livra desse problema. Se você respira a fumaça dos outros, o risco de câncer de pulmão também está presente. Então, você deve fugir imediatamente dessa exposição passiva ao fumo. Número 8. Exposição ao amianto. Essa é uma situação muito preocupante. O amianto, ainda presente em muitos produtos industrializados, se torna um perigo real.
e inalar essas fibras pode aumentar significativamente o risco do câncer pulmonar. E o pior, que até o início de 2023 ainda existiam indústrias que utilizavam isso aqui no Brasil, como a de construção e automotiva. O melhor a fazer é ficar atento aos produtos próximo a você. Número 9. Contato com radônio. O radônio, um gás inodoro, sem cor e sabor, é naturalmente produzido pela decomposição do urânio no solo e nas rochas. Normalmente, não é motivo de grande preocupação, pois se dispersa no ar fresco. No entanto, em algumas situações, o radônio pode infiltrar-se nas residências através do solo ou de rachaduras nas fundações, e quando atinge concentrações elevadas em ambientes fechados e com pouca ventilação, pode danificar as células que revestem os pulmões, assim aumentando o risco de câncer pulmonar. A exposição prolongada ao radônio é identificada como a principal causa de câncer de pulmão em não fumantes e a segunda em fumantes, contribuindo para aproximadamente 211 mil mortes anuais em todo o planeta. Número 10. Exposição à radiação. Se você já enfrentou altas doses de radiação, seja por tratamento contra o câncer ou exposições frequentes no trabalho, o risco de câncer de pulmão aumenta. A radiação é um convite para problemas nos pulmões, então proteja-se sempre. Certamente, existem outras condições que também devemos considerar como potenciais causadoras de câncer pulmonar, e algumas delas incluem antigas doenças pulmonares. Algumas doenças, como tuberculose, bronquite crônica e enfisema, podem deixar manchas nos pulmões, aumentando consideravelmente o risco de surgimento do câncer. Então, se já teve algum problema desse tipo, fique atento e consulte um médico. Histórico na família. Se você já enfrentou problemas respiratórios prolongados ou se possui algum parente direto que teve câncer, nessas condições, o risco aumenta. Não sabemos se é genético ou se a família compartilha os mesmos hábitos de risco, como fumar ou viver em locais próximos a substâncias tóxicas. Então, é bom ficar de olho. Sistema imunológico fraco. Seja por doenças autoimune ou transplante de órgãos com medicamentos que enfraquecem o sistema imunológico, a chance de manifestar câncer de pulmão pode aumentar. E cuide bem dessa imunidade, pois ela é essencial para a saúde geral do corpo. Lúpus. Essa doença autoimune é uma confusão geral no organismo, afetando vasos sanguíneos, pele, sistema nervoso e pulmões. Em alguns casos, o lúpus pode contribuir para o câncer de pulmão. Portanto, se você tem lúpus, fique de olho nessa possível associação. Também devemos ficar atentos aos sinais de alerta para o câncer de pulmão. No entanto, é importante salientar que esses sintomas podem se sobrepor a outras condições comuns e leves. A primeira condição é uma tosse persistente, especialmente para os fumantes. Se a tosse persistir por mais de 8 semanas, é prudente considerar a possibilidade de câncer pulmonar, mesmo que inicialmente seja atribuída a um resfriado comum ou a outro tipo de infecção. Outro aspecto a ser observado é o som da tosse. Uma tosse mais profunda, estranha ou acompanhada de uma quantidade incomum de muco deve ser motivo para uma consulta médica. Tosse com sangue, mesmo em pequenas quantidades, pode ser um sinal de alerta para o câncer pulmonar, especialmente se ocorrer frequentemente, e que indica a possibilidade de bloqueio das vias aéreas pelos tumores. Alterações na respiração, como chiados ou falta de ar em uma simples caminhada, podem ter origem pelo estreitamento das vias aéreas devido ao câncer pulmonar. Caso ocorra esses sintomas com frequência, é essencial procurar orientação médica, pois eles podem indicar uma condição mais séria do que asma ou alergias. As mudanças na voz também podem ser um alerta, especialmente se houver uma rouquidão persistente após um resfriado comum. E se houver uma alteração significativa na voz, consulte um médico para avaliação, pois pode indicar uma inflamação relacionada ao câncer de pulmão, como o comprometimento do nervo que controla a laringe. A perda de peso inexplicada, especialmente superior a 4 e 5 quilos em um curto período, deve ser amplamente investigada, pelo fato de, por muitas vezes, o câncer pulmonar pode levar a uma queda de peso contínua devido ao uso excessivo de energia pelas células cancerígenas. Dores intensas no peito, nos ombros ou nas costas, especialmente ao respirar profundamente, ou tossir, ou rir,
pode ser um sinal de surgimento do câncer nas áreas circundantes aos pulmões. Lembrando que não podemos esquecer dos outros sintomas corriqueiros devido ao câncer que também devem ser observados, como as frequentes dores de cabeça, perda de apetite, inchaço facial e sensação de cansaço ou fraqueza. Os alimentos saudáveis são considerados uns dos grandes aliados no combate ao câncer, e te indico 5 melhores alimentos que auxiliam no combate contra as células cancerígenas. E sim, é verdade que os alimentos podem nutrir ou combater essas células, e mesmo que o último item desta lista seja controverso, vale muito a pena considerar. Primeiro, peixes gordurosos. Também conhecidos como peixes oleosos, eles são ricos em ômega 3, que auxilia na redução do risco de câncer. Além disso, contém vitamina D, que desempenha um papel essencial no controle do crescimento normal das células, e dessa maneira prevenindo a formação de células cancerígenas. E para essa dieta é indicado o consumo de anchovas, arenque, cavala, salmão, sardinha ou robalo. Segundo, frutas cítricas. O estresse oxidativo potencializa as células cancerígenas, e alimentos ricos em vitamina C, como as frutas cítricas, também auxiliam no combate desse problema. Além disso, fortalece o sistema imunológico, sendo muito importante para quem está enfrentando a doença, e os simples hábitos, como de comer laranjas ou adicionar limão à água, podem fazer a diferença. Terceiro, vegetais crucíferos. Brócolis, repolho, couve-flor e rabanete são os exemplos desse tipo de alimentos. E esses vegetais reduzem as taxas de vários tipos de câncer, incluindo o pulmonar, e os seus poderosos compostos de glucosinolatos e fibras são os que mais contribuem na prevenção. Quarto, alho. Amplamente pesquisado devido aos seus compostos orgânicos sulfurados, o alho reduz expressivamente o risco do câncer pulmonar por prevenir o desenvolvimento de radicais livres, protegendo as células do organismo e estimulando a produção de enzimas protetoras, que são responsáveis por eliminar toxinas causadoras do câncer. Por ser um alimento amado ou odiado, seu consumo cru é o indicado, mas também podendo ser adicionado a diversos pratos como molhos de tomate ou em uma caprichada omelete. Embora nenhum alimento possa garantir 100% de prevenção ao câncer, incorporar esses itens em sua dieta pode contribuir para manter suas células saudáveis. Veja nos vídeos a seguir uma variedade de conteúdos que podem oferecer benefícios incríveis para a sua saúde e até mesmo ajudar na prevenção do câncer. Convido você a se juntar a nós nesta jornada e ficar atento para mais novidades. Até breve!